vamos conhecer um pouco da história do nosso convidado. Antônio Fortunato Cabral, 64 anos de idade. Casado há 43 anos com Vera Lúcia. 44 anos servindo no ministério. E sua área de atuação: São Paulo, Paraná, Espírito Santo e Paraíba. Professor de ensino superior e de pós-graduação. Psicanalista clínico, operador do direito e entre outras formações. Também é pastor-presidente da Assembleia de Deus Monte Sião e presidente da Confradesp. A partir de agora, nesta primeira noite de festividades dos 17 anos da Igreja Manancial Ágape, vamos receber Pastor Antônio Fortunato. Meu Deus, eu tremi nas bases agora. Jesus, feliz por estar aqui essa noite com a minha namorada, que já vai para 44 anos de casado. Essa menina eu namorei com ela 15 dias, com mais 15 dias e 4 meses me casei e já vamos para 44 anos de casado. Tive que cancelar alguns compromissos agora há pouco, porque ela sofreu um pequeno acidente, se machucou um pouquinho, mas já está bem. E as minhas atividades têm me feito parar um pouco de sair, de viajar, porque estou ali onde estou hospedado, mas eu tenho alguns TCCs para corrigir. Um livro que está na metade, o segundo livro que está na metade, estou fazendo a revisão dele agora para uma nova publicação desse segundo livro. E estou ali com mais ou menos umas 90 notas dos alunos para colocar no sistema da universidade. E eles com aquela brincadeirinha: professor, o senhor está aí? Boa noite. É só assim, né? Final de semana, minha nota não apareceu. E aí vai, né? Bem, eu estou feliz e isso é importante para mim. Há muito tempo que eu não vejo uma igreja que é forte em todas as áreas. Geralmente, quando a igreja é forte no louvor, ela é fraca na palavra. Quando ela é forte na palavra, às vezes ela é fraca no louvor ou fraca na área administrativa. Aqui a gente tem uma igreja forte em todos os sentidos. Acredito que de forma quadrangular, né? Nas 4 unidades da igreja, fortidão é que a gente vê. Um louvor maravilhoso, departamento de homens, de mulheres, uma apresentação fora do comum, isso é maravilhoso. Vou levando para casa, lá para Monte Sião, uma lição que aprendi agora à noite aqui, bem caladinho, mas vou levando essa lição, tentar aplicar lá na Monte Sião. E antes de... Os meninos me fizeram um desafio aí, antes de eu começar a falar um pouquinho da palavra de Deus, e a minha vida é entrar em apuro com esses meninos, porque não sou cantor, e esses camaradas gostam de fazer umas provocações. Então vamos ver, né, se eu consigo a primeira estrofe pelo menos, né? Quando a gente não esquece o que passou e não sente forças para recomeçar e reclamar com o próprio coração, nem dá tempo dele se recuperar. Bate um desespero com a agonia de uma coisa que se acaba de perder, e perdendo quase sempre a esperança de voltar a ter vontade de viver. Mas existe alguém guardando sua vida, preparando um novo plano para você, e também se preocupa com teu coração e faz tudo para não te ver sofrer. Quem te lembrar, se alguma vez Jesus
uma coisa se acaba de perder, e perdendo quase sempre a esperança de voltar a ter vontade de viver. Mas existe alguém guardando tua vida, preparando um novo plano pra você. E também se preocupa com teu coração, faz tudo para não te ver sofrer. Quem te lembrará? Cante comigo. Se alguma vez Jesus me abandonou, Quem te lembrará? Quantas vezes ele já te levantou? Quantas vezes ele já te levantou? Quantas vezes ele já te levantou? Glória a Deus. Glória a Deus. Quando eu tive Covid, que fiquei com 50% do pulmão comprometido, eu achava que eu não voltava mais a conseguir louvar, cantar um hino, né, para alegrar meu coração. Mas consegui sair de lá e consegui. Eu vim aqui, eu não tinha tido Covid ainda, né, Verinha? Depois que eu vim aqui, com o tempo, depois, naquela barra pesada do Covid, eu fui parar no Hospital Pedro I, mas Deus me deu vitória. Bem, pessoal, o tema que foi oferecido esta noite é um puxão de orelha, é um despertar, é uma forma de dizer alerta. É como se Deus estivesse conversando com cada um de nós, dizendo para que a gente tivesse um pouquinho mais de paz, de esperança, de fé, porque Ele vem. E esse texto, ele não começa exatamente aqui no livro de Hebreus. No livro de Hebreus eu posso ver a parte do meio, mas esse texto tem o antes, o meio e o depois. Um grande filósofo alemão, não cristão, chamado Immanuel Kant, a gente usa muito ele para trabalhar a hermenêutica, a interpretação jurídica na sala de aula. Immanuel Kant disse que não existe o amanhã e nem o ontem, existe o hoje. E mais tarde, em uma das suas citações, ele fala de um galileu chamado Jesus, que pensava igual a ele. Ele inverteu, né? Mas ele pensava então igual a Jesus. Jesus, a palavra diz que ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E ele diz que a gente vive hoje com saudade do ontem, sonhando com um futuro que a gente não sabe se ele existe. Ele está extremamente correto, porque o amanhã só pertence a Deus, não é? Então ele está falando aí de 3 situações bem interessantes, que a Bíblia traz isso de forma evolutiva, cristã, maravilhosa e carregada de um sentimento de fé. Esse texto começa lá em Gênesis, na hora em que o adversário conversa lá em forma de serpente e tal, não vou entrar nesse detalhe, mas conversa com a mulher. Ali começa uma grande correria para que nós não estivéssemos aqui esta noite. Então perceba-se que a promessa lá, quando ela é feita no seguinte teor: tu feriste-lhes o calcanhar, mas da semente da mulher virá um, e ele vai esmagar a tua cabeça. Olha que naquele momento Deus faz uma ameaça séria, e como ele cumpre tudo que fala, então o adversário entendeu que a ameaça de Deus era tão séria como naquele dia ele estava conseguindo uma vitória pequenininha, achando que era uma enorme vitória. Deus reverte essa história, faz para ele uma ameaça e começa a trabalhar no silêncio para que essa ameaça divina se cumpra. Vamos dizer que cumprir essa promessa era uma questão de honra
para Deus. E Deus começa a preparar este plano a partir do Éden. Logo depois, chega Caim e Abel. Caim era agricultor, era a sua profissão, enquanto Abel era pastor de ovelha. Abel é um tipo de redenção. Quando o adversário percebe que na família do próprio Adão tinha um pastor de ovelha, ele vai à loucura. Diz, será que é por aí essa promessa, essa ameaça vai se cumprir agora? Esmagar a minha cabeça agora? E começa uma preocupação enorme. Essa história, vocês já sabem no que deu na questão do ofertar do sacrifício e como Abel terminou e como Caim terminou. O animal que foi morto para fazer a roupa definitiva da Eva e do Adão foi um cordeiro, era a pele de cordeiro. Cada gesto, cada passo que Deus dava na direção de cumprir a promessa que ia se vingar do adversário, estremecia o inferno, porque ele sabia que cedo ou tarde Deus cumpriria essa promessa, porque ele não é de brincar, ele é de cumprir as coisas que ele fala. O tempo vai passando e a promessa fica no ar e o adversário perturbadíssimo. Cada criança que nascia, ele entrava em erupção, em desespero, porque ele pensava, será agora? Lá vem então Noé. E quando ele percebe Noé falando de uma redenção, de uma salvação, ele diz, será que agora? Noé passa alguns dias da sua história de vida no maior zoológico ambulante da história do universo, mas era apenas para provar que o Deus que vive pode fazer o que Ele quiser, basta Ele querer. E não era ainda a promessa do esmagar. Houve uma salvação, houve uma redenção da família do Noé e tudo mais. E começa então, vem Abraão. E quando chega Abraão, Deus faz uma promessa para ele na saída de Padã Arã e diz, larga a tua parentela, sai do meio do teu povo e vem comigo, que eu vou te mostrar uma terra, e onde eu vou te levar, a tua semente será muito maior do que a areia da praia, muito maior do que as estrelas do céu. O adversário diz, como é? É por aí, maior do que tudo isso, ou só pode ser o filho, só pode ser alguém que vem da mulher agora. Quebrou na emenda e se prepara. Quando Ismael chega, o adversário diz, é esse. Há uma promessa na vida do Ismael e não era ele. E ele diz assim, o que é que vai acontecer? 70 anos depois acontece a chegada de quem? De Isaac. Ele diz, é esse. Será que é esse o menino? Vamos nos preocupar com isso, porque havia uma promessa agora, que de fato, da forma sanguínea, pelo laço do sangue, da legalidade da promessa de Deus, ele achou que seria agora que ia acabar tudo, mas ainda não era o Ismael e nem era o Isaac. Passa um tempo e vem então uma outra família, Esaú e Jacó. Quem será o menino? Quem será a semente da mulher que vem aí? Será Esaú? Será Jacó? Jacó não tinha tupete para ser pastor de ovelha, mas tinha coragem para buscar a primogenitura. E o adversário se preocupou de sei. Pode ser um covarde que vai se transformar em vencedor, pode ser um cabra frouxo que vai se transformar em coragem, porque Deus costuma fazer umas surpresas. Ele não é ilusionista, não é o David Copperfield, mas sempre tem uma carta na manga. Opera como quer, trabalha como quer, faz na hora que ele quer, suscita do pó e levanta, bota no trono, tira do trono e bota no pó. Então deve ser, se preocupou com isso, ainda não era. Havia uma promessa mais além. E então Abraão chama um cidadão chamado, um servo dele, e diz assim para ele, vai lá no meio do meu povo, procura uma garota para casar com meu filho. Está ouvindo, Abiezer? Pensa numa missão. O inimigo disse, eita, isso pode ser a terceira pessoa da Trindade. Como é que esse camarada vai lá, busca uma mulher sem saber quem é? Como é que ele vai escolher uma mulher? Já escolheu uma mulher para a gente casar? É ruim? É difícil? E escolher para outra? Eu não sei como é que o outro gosta, não sei a cor dos olhos que o outro gosta, não sei a altura, nem tampouco a largura que o outro gosta. Como é que eu vou conseguir uma mulher para esse camarada?
Satanás se preparou e disse: eita, vai dar zebra aí. Dá zebra o quê? No meio do caminho, Abiezer, assume de fato a figura cuidadosa do Consolador e diz: Deus me deu um sinal. A hora que eu chegar lá, eu vou pedir água para beber. E se tiver uma garota lá tirando água do poço, eu vou pedir água para os camelos. E era um bocado de camelo, e cada camelo no mínimo 600 litros de água para tomar. Com sede, vou pedir, se ela tiver coragem de dar água a todos os camelos, há um sinal aí. E cumpriu-se o sinal. O inimigo disse: eita, tem mistério acontecendo. Sabe aquela coisa de quando você conhece Jesus, que a galera se junta e diz: não vai não, esse aí é fraco, não aguenta um mês, não aguenta 2, sabe disso? Aí vai descendo um renovo, de dentro para fora. Você já viu isso? Parece que aquela questão que nunca tinha chovido até o dilúvio, e a chuva era um orvalho que não vinha de cima, vinha de baixo, né? Para alimentar a terra. Aí vem de dentro para fora, você fica querendo explodir assim, borbulhando, feito um vulcão, querendo despertar, ter erupção. Você quer pregar evangelho para todo mundo, você quer salvar todo mundo ao mesmo tempo. Satanás fica louco da vida com isso. Eu não acredito que esse pau pérreo, esse Zé Ninguém, essa mulher que só dava trabalho, esse guri que só dava trabalho, essa guria que só dava trabalho, está pegando fogo de dentro para fora. Eu não consigo apagar, porque ele só consegue apagar fogo de fora para dentro, de dentro para fora. Aí está o segredo da igreja. Aí está o segredo da igreja. É a luta quebrando e os crentes cantando. É alguém dizendo: acabou, é os crentes cantando. Eu conheço uma irmã lá em Campina Grande, lá no bairro do Bodocongó. O marido dela morreu, ficou ela sozinha, viúva só. Tinha filho, não tinha nada. E ele tinha uma padariazinha pequena lá na margem do canal, que vai lá para o Matadouro, para a universidade, para aquele lado. E ela fazia aquelas aqueles aliados, antigamente chamavam aliado, né? E ela ficava a tarde toda sentada ali, ensacando aqueles aliadozinhos, uma sacolinha, para o povo vir comprar de tarde. E o ladrão chegou com uma metralhadora. Não sei se atirava ou não. Vem do lado do Pedregal, que era um bairro perigoso. Chega lá, bota a arma em cima do balcão e diz: ei, casa caiu, perdeu, é um assalto. E a irmã sacando, sentadinha, sacando os aliadozinhos. É o que, moço? É um assalto. E ela falou: ô, Emanuel! Não tinha ninguém lá dentro. Quem é o Emanuel? Quem ela estava chamando? Emanuel, atenda esse moço aqui, Emanuel, que eu estou tão ocupada. E ele dizia: ei, chame não, é um assalto. Emanuel, me faz um favor, atenda esse rapaz. O rapaz disse: não chama Emanuel, não. Começou a tremer: não chama Emanuel, não. Largou a metralhadora velha dele lá, de quebrada, se funcionava, ó, zarpou com medo de quem? Quem era que estava lá dentro? Quem era o Emanuel? Não era o Deus conosco, era o filho daquela mulher, que ele disse, Deus disse que nasceria da semente da mulher e esmagaria a cabeça de Satanás. Tempo passa, e quando as promessas estavam em segredo, em silêncio, Satanás disse: agora eu ganhei essa parada. Acabou, ninguém fala mais, não nasce ninguém mais aí, está tudo certinho. De repente, diz quem aparece. Aparece Isaías, lá pelo capítulo 9, 700 anos depois. Isaías diz assim: ó terra de Naftali. A festa desse profeta é essa. Ele está aqui falando de Naftali. O que vem de lá? Diz: tu que fosses desprezadas não serás mais. De ti vai nascer um renovo. Satanás diz: quem? De onde? De Naftali. Isaías profetiza. Vai passando o tempo, ele começa a ficar preocupado. Isaías reforça a profecia, diz: aí vem um, que ele será Deus forte, conselheiro, para a eternidade, príncipe da paz. Aí para completar, Isaías diz: o castigo que estava sobre nós, ele levou sobre si, e pelas suas, olha a expressão, pelas suas pisaduras, pelos seus arranhões, pelos seus machucados. Satanás, espera aí, está parecendo com um evento que eu participei. Pelas suas pisaduras nós seremos sarados. Sarados, glória a Deus por isso. O tempo passa. Isaías 700 anos
ganha o nome depois disso, antes da vinda de Cristo, antes de Jesus, do nascimento, ele ganha o nome de profeta messiânico. Era maravilhoso ouvir ele usar essas alegorias apontadas para a chegada de Jesus. O tempo vai passando, o inimigo se preocupa demais. Chega exatamente o profeta Naum. E quando o profeta Naum chega, olha que ele diz, lá, Miqueias 5:2, o profeta diz assim: ó Belém Efrata, de ti virá uns que será guia entre as nações, mudará a tua história. Satanás disse: agora quebrou. Olha o tempo que vai passando e a promessa, ele foi ficando assustado. Aí de repente quem chega? Chega Mateus, escreve uma história linda e diz: José, não vai embora, porque o que está gerado em ti, em Maria, é obra e graça do Espírito Santo. Parece uma coisa linda, né? De Spielberg essa história. Dá um filme maravilhoso, mas na realidade foi uma bronca fora de limite. Era uma cidade pequena. José é um garoto humilde. Costume daquela época era: tua esposa está grávida? Está. Então a minha também está, rapaz. Vem cá, aperta a minha mão. Se for menino e a tua filha for menina, vai casar com ela. Tá feito? Você tem o dote? Tem. Então, resolvida essa questão. O tempo passava, a barriga ia crescendo e os pais ficavam em desespero, de alegria, porque agora o filho dele, se fosse homem, ia casar com aquela menina, estava tudo certinho, a família não se perdia, não saía da linha, não saía da linhagem familiar, da árvore genealógica, estava no pé da árvore. Era essa a preocupação. Aí vai, Maria vai, a barriga crescendo, e dali também José começa a ser chamado como o rapaz mais perigoso daquela região. Diz: como é? Esse menino tão bom, filho de família tão boa, a noiva está grávida. A prometida está grávida. Eita, como eu esperava que esse menino fosse gente boa. Mas olha, a noiva está grávida. Tem nem o que explicar, eu gosto tanto da família dele, mas a noiva dele grávida. Isso vai dar errado. José, ouvindo tudo isso, prepara as coisinhas dele. De noite fala: eu vou dar o pé aqui, ó. Vou me embora, largar essa bronca para lá, porque eu não sou pai, ela está grávida, eu não sei com quem ela anda, eu vou pular fora antes que isso caia no meu colo e me dê problema. Não é mais ou menos assim a coisa? Então, de repente, quando ele prepara as coisinhas para viajar, o anjo chega e diz: ei, você vai para onde? Pai, eu vou embora. Para onde? Você tem destino? Tem não, eu vou sair sem destino. Diz: olha, não vai não. Quem está gerado nela ali, ó, é o Filho de Deus, é Emanuel. Tu vai botar o nome dele de Emanuel. Não reda o pé não. Ele ficou. Imagina a dificuldade para ele ficar. Visitar Isabel, que também estava grávida. E de repente, quando as mães se abraçaram, os meninos se cumprimentaram no ventre. Lembra dessa história? Está na Bíblia. Se cumprimentaram entre o ventre. Mais tarde, passa alguns dias, Jesus chega. Também chega o João, e há aquele encontro lá no Rio Jordão, que eu não vou puxar ele agora, mas quando chega nesse momento, passa alguns dias, quando Satanás escuta, diz: de onde virá? Não, deve vir do rei, deve vir da família real. Desses plebeus aí, não sai nada. Dessa ralé não vem nada. Você lembra quando Jesus mandou chamar Natanael? O que é que disse Natanael? Disse: será que sairá alguma coisa boa aí, né? Terá alguma coisa boa dessa terrinha? Bom, vinde e vede, né? Assim foi a resposta. Então, e será que vai vir aí? E ele começa a montar uma emboscada. Até que aparecem os magos, Jesus nasce, foge de madrugada, em cima lá do lombo do jumento. Essa coisa que vocês conhecem, todo Salvador já estava entre nós. Agora a preocupação dobrou.
Ele não conseguiu impedir o nascimento, não conseguiu impedir a gestação, não conseguiu impedir absolutamente nada. O Salvador tinha chegado, entortou. Todo o projeto de Deus estava em pleno andamento, e o projeto do adversário tinha caído por terra. Até que chega Hebreus, que essa história também não termina aqui. E quando chega em Hebreus, parece-me que há uma preocupação ultimamente. As pessoas achavam que no Covid Jesus ia voltar, lembram disso? As pessoas passavam que no Covid Jesus ia voltar, outros pensavam que era o fim. Alguém fazia umas imagens dizendo que Jesus estava vindo, imagens no mar, fazia lá uma montagem de alguma coisa, as pessoas tenebrosamente assustadas. Nada disso, Jesus não voltou, mas ainda estamos preocupados. Agora desfecha um grande conflito entre Ismael e Isaac. Não sabemos como isso vai terminar, e devemos nos preocupar pouco com essa história, porque o nosso alvo é o céu. Vai terminar aonde Jesus quer que termine, e quem sabe talvez o fim de tudo isso é a chegada da igreja na eternidade. Agora, quando chega exatamente em Hebreus, o povo desolado, angustiado, já desesperado, a promessa se renova e diz: calma, um pouquinho de tempo só, o que há de vir virá, e não tardará. Eu me lembro que há pouco tempo a gente passava na beira dessas estradas aí, pastor Alexandre. Eu trabalhei na Telefônica uma época. Por baixo a gente arrastava cabo telefônico de 400 pares. Ele tinha uma camada de chumbo, depois tinha uma camada de borracha, depois uma camada de um tipo de plástico, e vinha outra camada que era a capa do cabo, para poder não molhar. E quando molhava, a gente mergulhava dentro das galerias para salvar alguns metros do cabo. E onde eu peguei toda uma alergia que me acompanha até hoje, foi trabalhando nessas galerias cheias de água. Antes que a bomba puxasse tudo, a gente tinha que mergulhar lá dentro para poder salvar o cabo. E por cima a gente estendia cabo aí, pendurado numa cordoalha, com uma máquina enorme pendurada nos postes, que ia até 120 pares por cima e 240 por baixo. Chega a fibra ótica, muito mais fina do que essa caneta que o senhor me deu, né? Lá em Campina Grande, na AGE. Então, mais fino do que essa caneta, muito mais cabo e internet, telefone passa ali por dentro. Se você der uma olhada aí pelas BRs, você vai ver aí umas placas dizendo assim: não pode escavar cabo telefônico daqui para Campina Grande, gás sendo conduzido aí pela turbulação. Aí chega Malaquias e diz: a terra vai pegar fogo, não vai ficar nem raiz e nem ramos, mas para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça. Olha o que ele está dizendo. Ele está dizendo que por baixo tudo está preparado. Nos grandes edifícios aqui em João Pessoa, em Campina Grande, em Belo Horizonte, em São Paulo, em Curitiba e em Vitória, em outros lugares, mais Rio de Janeiro, já não se tem o gás P13, todo mundo sabe disso. Agora ele vai pela encanação até em cima em São Paulo. De vez em quando dá um vazamento e explode a rua. É uma loucura, engole carro, é aquela coisa toda, é um desespero tremendo. Mas escutem o que vou lhe dizer agora: por baixo tudo está preparado para explodir a qualquer momento. Por cima, a qualquer momento também explode. É transformadores, é rede elétrica da Chesf de 42 mil volts, cabos pendurados de subestações a subestações, tudo preparado para pegar fogo em cima e pegar fogo embaixo. Mas para a igreja de Jesus, que estão esperando mais um pouquinho, nascerá o sol da justiça, Jesus de Nazaré, e nós seremos como bezerros do cevadouro, felizes, seguros e agraciados pelas régias mansões celestiais. Continua o texto e a gente vai chegar lá em Apocalipse. Rapaz, parece que eu já fui longe demais, quase 10 horas. E a gente vai chegar lá em Apocalipse. E quando a gente chega lá no livro de Apocalipse, Apocalipse 7:17, olha o que diz. Se a gente der uma olhada, primeiramente no capítulo 5, vamos ver esse texto se cumprindo. João disse: eu chorava muito, porque eu não vi ninguém digno de abrir o livro, desatar os 7 selos. E olha o agravante do texto: de nem sequer olhar para ele. Você já imaginou isso? Não vi ninguém, nem no céu e nem na terra,
digno de abrir o livro, desatar os seus 7 selos, e nem sequer de olhar para ele. Se você olhar para a pessoa que está do seu lado, sem dizer uma palavra sequer, hoje você vai ver alguém digno de abrir o livro e de olhar para ele. Porque nós conquistamos isso através da salvação em Cristo Jesus. Ele ganhou esse direito no Calvário para nós. E é por isso que hoje nós podemos olhar para o livro, abrir os selos e olhar para Cristo Jesus, o Senhor, que é o Verbo vivo, que habitou entre nós e se fez carne. Mas lá em João, ele diz que chorava. E enquanto ele estava chorando na ilha de Pátimo, uma voz falou com ele. E certamente ele dizia: amigo, que de você? Já se passaram tanto tempo e você disse que vinha me buscar. Então agora aqui sem visão praticamente, sem esperança, estou na ilha de Pátimo, a réplica da Alcatraz. Não tem para onde ir. Aqui eu vou morrer. Quando alguém fala atrás dele, diz João. Certamente ele pensava que era um soldado da guarda pretoriana que vinha acabar com a sua história. A Bíblia não diz, mas parafraseio eu dizendo que possivelmente ele tenha dito: acaba logo com isso. Resolve logo essa história. E a voz disse de novo: João. E ele esperava o transpassar da espada ou decapitar com a espada afiada, que tiraria sua cabeça e ele morreria imediatamente ali. E a voz disse novamente: João. Aí ele começa a dizer: essa voz eu conheço. Diz a Bíblia que ele virou e disse: virei para ver quem falava comigo, e lá estava alguém, cabelo branco como a pura lã, vestido uma couraça, calçado com um tipo de calçado aí, metal reluzente. Falava comigo e disse: não chores mais. Pouquinho de tempo só. Não chores mais. Eis aqui o leão da tribo de Judá. Fui morto e revivi. Venceu para abrir o livro e desatar os 7 selos. E dos teus olhos enxugarei todas as lágrimas. Pouquinho só. E essa igreja vai cantar na eternidade. Continua aí o capítulo, verso 17, ele diz: ele vai enxugar dos nossos olhos todas as lágrimas. Na oração sacerdotal, Jesus traz uma réplica desse texto em Hebreus. E na oração sacerdotal, Jesus disse: Pai, estou indo, mas eu queria, agora que enquanto estava com eles, eu os alimentava. Agora a responsabilidade é sua. Mas eu quero fazer um pedido. Não quero que o Senhor os tire do mundo. Ainda não. Mas também não quero que o Senhor os condene junto com o mundo. A oração sacerdotal é Jesus conversando com o Pai e olhando para os teus filhos que ainda não chegaram. Olhando para a esposa que ainda não chegou aos pés de Cristo. Olhando para netos que ainda não chegaram aos pés de Cristo. Jesus não vai perder nenhum de nós. Jesus não abre mão de você. Mas Fortunato, pastor Fortunato, eu oro tanto pelo meu marido. Sossega o coração, um pouquinho de tempo só. E há coisas novas para acontecer lá. Deus ainda tem promessas para cumprir na vida do seu povo. A gente não sabe, pastor Alexandre. Sempre parafraseio que existem aquelas pessoas muito fortes na fé e que trazem alegria para a gente. A gente vê um irmão que nunca escorregou
É lindo isso. Ver alguém que nunca falhou, é lindo isso. E ao mesmo tempo a gente vê aqueles Mefibosetes se arrastando para chegar. E eu acredito que vai chegar uma hora, como todo lugar organizado, essa é a ideia de Deus, e o céu deve ser extremamente organizado. Alguém vai estar com uma listagem, né? Não é teu nome. Se a gente se basear no texto bíblico, quem são esses com os vestidos salpicados de vermelho ou tintos de close-up? É aqueles que venceram a tribulação. Não é assim a resposta? Mas vai se ouvir um grito: abre-te a porta eterna! E começa a entrar. Daqui a pouco, você diz: rapaz, teu nome está aqui, tá? Entra. Vai chegar outro: ei, mas eu sou bom. Entra. Está aí teu nome. Vai chegar o Mefibosete arrastando. Eita, como é difícil. Meu Deus, ser crente é difícil demais. Meu Deus, eu só vou hoje pela graça. Meu Deus, eu já não joguei tudo, não chutei o pau da barraca porque eu tenho medo de você e te amo muito. Ai, meu Deus, não dá para mim não. Vai chegar. E quando chegar arrastando, fazendo aquele barulho, cansado. Quando chegar, diz: ei, mas teu nome, eu sou fulano de tal, mas você pode comigo? Não, eu já cheguei até aqui. Isso o quê? O teu nome é comentado aqui no céu. Vem cá, vem cá, vem cá. Vinde, bendito do meu Pai, possuir por herança o reino que está preparado desde a fundação do mundo. Seu nome é conhecido no céu. Não desista não, o seu nome é conhecido no céu. Só Alexandre, eu recebi mais ou menos no dia que eu entrei no hospital, botaram logo a máscara. Chamei minha menina e falei: olha, a minha namorada estava em casa com Covid, a menina pequena também em casa isolada com Covid. Eu amanheci de noite, um domingo, cacei assim as pernas, não achei. Já estava me tratando, estava isolado em casa. Minha menina disse: quer que eu te leve no hospital agora? Eu falei: não, que hoje é domingo de noite. Eu levo sempre na brincadeira. É domingo de noite. E os médicos estão tudo cansados. Chegar lá, cheguei o velho, vai me botar logo no UTI direto, vai entubar. Já que eu vou morrer, deixa eu morrer amanhã de dia. Se eu passar, levei na graça. Se eu passar à noite, amanhã tu me leva. No outro dia, fui na garagem bem devagarzinho, peguei o carro. Falei: meu Deus, eu achei que eu não ia dirigir esse carro nunca mais. Fui no hospital, cheguei lá, queria conseguir estacionar, deixei o carro no meio da rua. Quando eu cheguei com muito cansaço, a médica que tinha me atendido 14 dias atrás disse: que veio fazer aqui? Eu falei: vim ver se eu estou bem, que eu vou começar a trabalhar amanhã. Ela me disse: bem? Que é isso, rapaz? Botou aquele aparelhinho aqui, disse: bem, você vai fazer agora uma tomografia rapidamente. Me botar lá, quando voltou, disse: você vai ficar internado. Eu falei: não, passa um remédio forte aí para eu ir para casa. Não, tem remédio forte não. Se eu te liberar, tu morre. Tu vai ficar aqui. Eu dizia para mim: não deixa eu aqui não. Me leva, não aceita me deixar aqui não. E ela chorando, dizendo: não, tem que ficar. Mas não quero morrer aqui, quero morrer em casa. Não, não pode e tal. Quando me levaram lá para o primeiro andar do Pedro I, aquelas plaquinhas Covid, me botaram lá num quarto, sozinho, né? Tinha morrido um camarada lá, tirado rapidamente. A hora que eu estava chegando, estava atirando. E eu ainda brinquei, disse: eita, chegou o próximo. Aí botaram naquela sala lá, naquele quarto e tal. E quando, de repente, com a máscara, né? Chegou uma enfermeira. Ela era mais ou menos do tamanho de um guarda-roupa, assim, um duplex. Enorme, uma grandona. Bem grandona. Um telefone que eu não sei se era um tablet, se era um troço grande. Tocando um hino. E na hora que ela foi chegando, ela foi dizendo assim: no meu plantão não morre ninguém. Meu plantão não morre ninguém. Não aceito ninguém morra no meu plantão. E olha a brincadeira não, meu plantão agora é 48. Vou ficar 48. E eu garrei aquela palavra e disse: pronto, hoje eu não morro. Hoje eu não morro. Estou com essa palavra afim, pode ser amanhã. Passou aí uns dias, aí chega um médico para mim, uma pessoa lá, e disse: o senhor vai para o UTI, o senhor sabe, né? UTI era sinônimo de tubo, né, naqueles dias. Eu disse: eu vou para o UTI. Puxei o negócio aqui. Vou para o UTI? Por quê? Não, porque você chegou aqui precisando de 29, 27 quilos de ar e o seu pulmão não dá jeito não resolve, você ainda está precisando do aparelho. Tem que ir para lá, não diminui
Aí eu disse, mas não estou falando? Não estou conhecendo você, por que eu vou para o UTI? Eu não vou não. Tem a máscara de novo. Ela disse, tem alguém que eu possa telefonar? Eu disse, tem. Minha esposa está em casa com Covid, não pode vir assinar. Está também aí minha menina com Covid, a outra que me trouxe já deve estar mais contaminada do que o resto tudo lá em casa. Então, também não pode vir. Ligue para a OAB aí. Disse, por quê? Não, porque vão mandar um representante da OAB para assinar para eu poder. Disse, o senhor faz o quê? Eu disse, sou advogado. Aí é? Advogado? É? Então, aí tem que ligar para a OAB. Eu disse, tem, porque além de assinar, ainda pega seu nome aí que você vai me botar no UTI para eu morrer mesmo. Aí processa para a nega velha lá em casa ficar com dinheirinho, que ela está melhor do que eu. Vai ficar com dinheirinho lá em casa. Demora, mas sai. Passou, não voltou mais ninguém. Não voltou mais ninguém. E eu lembrando daquela palavra da enfermeira, né? Oxe, hoje de novo eu não morro, não. Há 4 dias, não vou morrer, não. Aí daqui a pouco chega um médico e fala para mim, o senhor está legal? De como, se eu estou aqui com esse negócio no nariz, eu estou legal. Se eu gosto de show porque eu sou animado, fazer o quê, né, pai? Morrer sorrindo é melhor do que triste. E ele disse, está sentindo um ventinho aí no nariz? Eu disse, estou não. Talvez eu já morri, nem estou sabendo. Eu e o senhor, né? Se eu morri, você morreu também. Aí ele disse assim, rapaz, está desligado o teu aí. Quem desligou? O senhor? Eu falei, não, foi não. Eu com medo de morrer, como é que eu ia desligar? Aí manda chamar lá uma fisioterapeuta. Ela disse, não, eu comecei a desmamar ele desde ontem, ó. O pulmão dele está 0. Aí o médico, se der certo, amanhã tu vai para casa. Eu disse, opa! Ixi, pode tirar logo esse negócio aí que não está servindo de nada. Passei a noite todinha com o negócio no nariz sem estar servindo de nada. Tirou, 0 pipoco. Promessa. Promessa de Deus não morre. Promessa de Deus não envelhece. Promessa de Deus não cai em desuso. Promessa de Deus não tem vacácio LED. Promessa de Deus não precisa reforma legal. Promessa de Deus não precisa de confirmação do tribunal. Promessa de Deus não precisa petição. Promessa de Deus não precisa retórica. Não precisa tribunal de júri. Promessa de Deus só precisa crer. Você crê? Pergunta aí para quem está do teu lado, tu crê? Então toma posse, porque o que há de vir virá e não tardará. Glória a Deus por isso. Vou terminar essa palavra aqui. Que eu quero que o pastor me convide outra vez. Então vou terminar agora, mas vou terminar dizendo assim, você crê que ele vem? Quantos aqui creem que ele vem? Você sabe que a gente não precisa se assustar. Porque tudo que está acontecendo no mundo hoje está na palavra. Então a gente não precisa ter susto com isso. A gente uma hora tem que ir. Ou no arrebatamento, ou de forma coletiva, ou no arrebatamento individual. Quando ele vier individualmente, o arrebatamento para mim aconteceu. Se eu vou, eu quero ir com a véia. Porque eu não quero deixar essa véia bonita sozinha. Então eu quero ir com essa véia. Porque para onde eu vou, eu levo essa véia. Para onde ela vai, ela me leva. Tá certo? Quando a gente se conheceu, essa velhinha tinha 42 quilos. Não era, velhinha? Era. Eu botava ela no braço. Com o passar do tempo foi preciso uma empilhadeira. Agora estamos murchando de novo, ficando de novo como éramos antes. 63 anos e eu 64. Vou para 65 agora. Tudo que você imaginar, nós ainda conseguimos viver, pelo menos em pensamento, né, velho? Tá certo? E lá em casa, o pastor Alexandre é esperando Jesus e botando em prática o relacionamento sexual. O beijo é maravilhoso. O beijo é lindo. Agora tem uma dinâmica. A gente beija devagar, porque tudo flácido, se a gente beijar depressa, beija a orelha em vez da boca. Os meninos ficam dizendo, vai pai, é tua vez. E quando a gente termina o beijo, ainda passa a mão para ver a dentadura de quem está em quem. O abraço permanece o mesmo. Mas o abraço é assim, se encosta num canto, não encosta no outro. É uma dinâmica. Então tem que escolher. Então a vida é bela, esperando Jesus. Quem comeu a carne tem que roer o osso. Pode largar não. É novinha, cheirosinha, bonitinha, eu tenho que levar até o dia que Jesus levar ela para o céu ou me levar para o céu. Eu tenho certeza que quando ela me levar, quando Jesus me levar, ela vai chorar mais do que eu. Por quê? Porque eu não tenho dinheiro no banco, não tem nada, pode ficar pobre aqui só. Então, mas é assim, não tardará e voltará. Já, já. Pode ser ainda essa noite? Se Jesus vier essa noite, você
Vamos nos encontrar lá nas bodas? Qual é aquele tom? Vamos nos encontrar lá? Então vou terminar agora assim. Quero agradecer por tudo que fizeste a mim. Não merecedor, ele vem, mas provaste seu amor, enfim. As vozes de 1 milhão de anjos não expressam minha gratidão. Tudo que sou e que almejo ser, eu devo tudo a ti. A Deus seja a glória, a Deus seja a glória, a Deus seja a glória para sempre. Amém. Olha aí, eu quero viver para Deus, sulla volontà de fe, y si alabanza yo recebé, no calvariré me gloria por su sangre, salvóme, su poder recambió a Dios sulla gloria, así es.